Agora, mais um caso muito triste, rapaz. Um caso de uma família destruída pelas drogas. Eu tô falando da história do sobrinho de 15 anos que matou o tio. Justamente porque esse tio não aceitava que o jovem continuasse no mundo das drogas. O enterro dessa vítima aconteceu na manhã de hoje, sob muita comoção, diante do desespero dos familiares, dos amigos que não acreditavam no que aconteceu. Mas Zenaide Ferreira, infelizmente, foi verdade. Boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Danilo. Boa tarde para todos. Um momento muito difícil, viu? Enfrentamos hoje nessa situação de ver tanta dor. Eu sei que a gente geralmente traz aqui, infelizmente, tragédias familiares, mas essa, Danilo, em particular, foi bastante difícil, porque hoje 2 sonhos se encerram. O sonho do Luiz Fernando, que queria ser policial, havia acabado de passar no concurso da Polícia Militar do Ceará. Ele, infelizmente, foi enterrado. Já o sobrinho, que é o principal suspeito, teve a apreensão decretada e vai para o lar do garoto. Uma família que chora a perda de um e lamenta a situação do outro, porque tudo aconteceu por motivação de drogas. O tio queria que o sobrinho saísse dessa vida, que tão novo tinha se envolvido, mas o sobrinho não aceitava. Infelizmente, acabou causando essa tragédia. Umas imagens fortíssimas que a gente acompanhou. Tudo aconteceu na frente da bisavó, que inclusive era quem cuidava dos dois, quem criava os dois. Mas voltando ao assunto do enterro, muita comoção. Inclusive, quando o corpo chegava no cemitério municipal de Remígio, nesse momento, amigos, familiares fizeram uma espécie de buzinaço para justamente ter essa despedida, né? Silenciosa no corpo, mas ali nas motos sonoras, para que realmente tivesse um momento de dizer assim, ele está sendo enterrado. Então, a vítima, né, o Luiz Fernando, de 30 anos de idade, ele foi enterrado no finalzinho da manhã de hoje, sob forte comoção. Inclusive, acompanhamos todo o momento. A dona Rita, que é a bisavó que aparece nas imagens quando ele estava sendo morto, ela não conseguiu gravar com a nossa equipe, muito triste, muito comovida, mas eu gravei com a mãe. Eu até anotei aqui, Danilo, porque para você ver a questão do parentesco, e quando eu falo da questão da família enlutada e uma tragédia familiar, é porque você vai entender o parentesco agora. Eu falei, no caso, com as duas mães, a mãe do que morreu e a mãe do que vai ser, no caso, reconduzido aí, portanto, para o lar do garoto, né? A dona Gilberlita. Dona Gilberlita é a mãe do Luiz Fernando e ela também é a mãe da mãe do que matou o Luiz Fernando, para você entender. Ela disse para a nossa equipe que está muito consternada, ela estava no Rio de Janeiro e voltou tão somente para enterrar o filho, mas também para falar sobre a questão do neto que matou o filho dela. Vamos entender esse assunto? Vamos ouvir o que elas disseram? Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo, como foi difícil para chegar até aqui, para acompanhar ele até o último momento. Não tenho nem palavras para falar. Muito difícil. Ele batalhou muito, sabia? Trabalhou muito, estudou muito para chegar onde ele chegava, para no final acontecer o que aconteceu. Uma dor muito grande que eu não desejo para ninguém, né? Não desejo. A Daniele sequer conseguiu falar, né? A dor é muito grande e realmente assim, ela enterrou o irmão e hoje vai acompanhar, portanto, a ida do filho para o lar do garoto. Isso é só um pequeno trecho, Danilo. Daqui a pouquinho a gente vai trazer um relato ainda maior, dando detalhes desse sentimento que enluta a família toda, infelizmente, nesse momento. Eu conversei também com o padrinho da vítima, ele que foi escolhido. Não foi o padrinho quem escolheu o afilhado, mas o afilhado que escolheu o padrinho. Ele falou desse momento, falou dos sonhos que o jovem tinha. Falei também com a amiga dele, advogada, que acompanha a família, que inclusive tirou as certidões negativas para que ele pudesse dar entrada na papelada toda do concurso, já que ele tinha passado. Ela acompanhou todo esse processo. Não é só a família que está enlutada, mas o município sofre com essa tragédia. Vamos acompanhar. É um momento de muita dor para a família, né? Inesperado.
Ele estava realizando o sonho dele agora de criança, de entrar na polícia. Infelizmente acontece uma tragédia dessa que chocou toda a sociedade remigense. E a gente, como família, estamos arrasados. A gente ficou muito chocado com a morte dele, a forma de como aconteceu. Era uma pessoa que, assim, todo mundo gostava. E da forma que aconteceu, a gente não esperava. Ele tinha acabado de entregar a chave do apartamento dele, no qual ele era inquilino do meu pai. Assim, a cidade está comovida com isso que aconteceu. O Remígio está, infelizmente, de luto. Ou seja, estava em processo de preparação para viver o sonho dele, que infelizmente foi interrompido. E é uma família que se luta por justamente essa questão, né? As drogas, o quanto ela destrói o ambiente familiar, Danilo, de uma forma ou de outra. Ainda quando não há uma morte, como foi esse caso, mas existe sempre uma destruição. No lar que entra drogas, infelizmente acontece a destruição. E a gente vê, a palavra é essa família está destruída. Daqui a pouquinho eu volto, Danilo, dando mais detalhes dessa sonora, dessa mãe, que também é avó. Ou seja, é uma dor dupla, né? Então a gente acompanhou tudo isso, eu trago mais detalhes em instantes, viu? Por enquanto eu deixo essas sonoras para poder você comentar aí, Danilo, dessa dor tão gigante, imensa. Volto contigo. Sem tamanho mesmo, né, Zenaide? A gente não consegue mensurar, não consegue dizer o tamanho da dor que essa família está sentindo nesse momento, com o coração dilacerado, com a tamanha decepção, com a incredulidade. Não acreditar que isso poderia ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. E infelizmente não é o primeiro caso que a gente traz aqui no Correio Verdade este ano. Vocês lembram que um tempo atrás a gente trouxe o caso da filha que matou a própria mãe justamente por conta do consumo de drogas, desse mundo das drogas, desse vício, desse mal que só destrói, que só acaba com a vítima, com a vida da própria pessoa que está consumindo, como também de toda a família, de todo o núcleo familiar. Porque a droga só vem para causar tragédia mesmo na vida. E agora a gente acompanha um caso do sobrinho que tirou a vida do tio, sem pensar duas vezes. Tudo isso porque esse tio queria o melhor para esse sobrinho. Um jovem de apenas 15 anos, com toda uma vida pela frente e que infelizmente agora pode-se dizer que perdeu a própria vida. Porque depois de ter cometido esse crime, tenho certeza que enquanto ele estiver cumprindo essa pena socioeducativa, por se tratar de um menor de idade, ele vai refletir bastante nisso que ele fez e pensar se de fato valeu a pena cometer esse crime, fazer isso contra uma pessoa que o amava por conta das drogas. Daqui a pouco Zenaide vai trazer outros detalhes e a gente continua falando sobre esse caso.